Mas naquele dia, ele viu uma dimensão de glória sobre a minha vida e ele foi tocado por isso. Às vezes eu me pergunto, talvez você também se pergunte, por que tem pessoas que é tão rápido transformado? Pelo nível da manifestação que foi dado a ela. E sabe o que vai fazer isso chegar a vocês, esse congresso? Todos vocês podem receber disso. Pastores, existem muitos profetas que ficam medindo a unção que vai dar para vocês. Meu desejo é dar meu coração para vocês. Meu desejo é impartir a mesma missão a vocês. Como eu queria que muitos de vocês se agarrassem a isso e a gente se tornasse um só coração. Nós precisamos de alguém, de homens e pessoas que se humilhem, que seja um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que busque as coisas e os valores do alto. Quanto tempo, se a gente gastasse 10% em oração, o tempo que nós gastamos para lutar pela nossa sobrevivência, para fazer o que nós queremos, o tempo que gastamos no dia a dia, certamente muitos de vocês aqui já estariam uma tocha, avivados. É só um pouco mais de sacrifício. Se você não tem força, fala: Senhor, me dê força, Senhor. Se você não tem fé, me dê fé, Senhor. Mas me dê um coração quebrantado que te ame. Não importa o tamanho da sua obra, importa o tamanho do seu coração para Deus. O dia que eu estava, pastores, amando a igrejinha lá na favela, eu estava tão apaixonado por aquele lugar, que as pessoas que Deus colocou comigo para me ajudar a suportar minha tribulação ali dentro, porque a gente via tanto de Deus ali dentro, era tanta visão celestial e a gente estava ali dentro. A gente viu os portais, as riquezas, o ouro caindo, as almas. A gente ficava profetizando igual louco, não tinha mais. Mas estamos aqui, Senhor. E não estamos vendo nada acontecer, mas estamos vendo tudo no Espírito, Senhor. E passamos anos ali juntos. Que pena que alguns me abandonaram ali, porque nunca vai poder chegar onde eu estou hoje aqui. Olharam para a aparência em vez de olhar para o coração. Olharam para a falha humana em vez de olhar para a justiça do meu espírito. Aqui nós somos falhos. Não encontra perfeição humana em mim. Eu tenho os mesmos problemas que vocês, as mesmas dificuldades que vocês, mas eu busco algo, ser justo. Justiça eu não nego com ninguém. E às vezes o que é erro meu para as pessoas é minha justiça para com Deus. Jesus morreu sendo justo, defendendo o que era verdadeiro. Foi contado entre os pecadores sendo santo. Deus vai dar uma fé para vocês, pastores. Mas a pergunta é para você: quer ser consumido pelo fogo do Espírito? Querem? Se tiver homens aqui assim, se querem isso, querem largar tudo por Jesus? Você está disposto a Deus confrontar o que você está fazendo? Mandar você parar? Você sabe que quando eu coloquei o ministério em frente ao gabinete do prefeito da cidade, ali passava muita gente ali no trem, bem fácil de evangelizar, encher a igreja. O rapaz falou: muitos ministérios passou aqui, se tornaram um grande ministério aqui de Mesquita. Quando eu entrei ali dentro, um mês o Senhor falou: fecha, eu não te quero aqui. Agora eu vou revelar o propósito na sua vida. Passei mais 4 anos e passei 5 anos esperando. Contrariei todo mundo. Fechei e fui me esconder em oração.
E numa madrugada orando, Senhor, por que tu mandou fechar? Eu tive uma visão, Deus me levou em espírito, eu vi no céu escrito: o propósito do Instituto de Restauração Escola de Fogo é a restauração da igreja da última hora. A última visão que eu tive de Deus, quando foi aquela visitação, eu vi sobre as nações correndo, eu falava sobre a restauração dos últimos tempos, eu gritava: que Deus me consuma com esse fogo. Eu estava aqui, orando, de repente eu vi a Índia, eu vi esse fogo chegando na Índia. Hoje eu não tenho medo de feiticeiro, não tenho medo dos tronos que estão lá, lá tem todos os tipos de demônios, e daí? Foi engraçado que naquela visitação que eu estava falando para vocês, onde o Senhor me mostrou o Evangelho Eterno, eu fui levado em espírito. Eu cruzei os oceanos, entrei dentro da Índia, tinha um anjo do meu lado, eu de branco, eu dava comida para as pessoas morrendo, tudo magra. Esse é o Evangelho. Ide. Eu saí desse congresso, eu falei com Deus, se Ele me conceder a graça do que Ele me mostrou esses dias, eu pregarei dia e noite, nem que eu viva só mais 5 anos, mas eu entregue toda a minha força para Ele, que seja o suficiente de despertar uma consciência original, verdadeira, no coração da igreja brasileira. Não importa se ninguém acredita, importa que se você acredita, você tem que acreditar no que Deus colocou dentro de você. O que você acredita que Deus pode fazer na sua vida, irmãos? O Espírito Santo está disponível para todos. Deus não tem partidarismo aqui. Ele está procurando pessoas disponíveis. Quem está disponível aqui? Você está disponível? Se o Senhor me permitir impartir esse fogo em você, você promete que você vai ganhar almas? Você promete que vai orar por mim também? Nesses últimos 4 anos, serão 4 anos que Deus vai sacudir a nossa nação. Deus precisa encontrar alguém que não tem medo. Em Atos capítulo 4, quando Pedro orou com a igreja, os novos judeus convertidos, eles clamaram: Senhor, concede o teu servo, Senhor, o teu Espírito Santo, para que venhamos falar sua palavra com ousadias, milagres e maravilhas, pelo nome do teu santo Filho Jesus Cristo. O lugar estremeceu, um terremoto, e todos foram cheios do Espírito Santo, saíram falando a palavra com ousadia. Acho que algum de vocês aqui eu vou ver para o resto da minha vida. Protejam isso. Protejam. Protejam os seus pastores que são verdadeiros. Aqueles que dão a vida mesmo. Proteja eles. Proteja aqueles homens que realmente estão pagando um preço. Proteja, ore por eles. Estou buscando algo aqui por todos nós. Quando o fogo, essa chama do avivamento vir, é sua, é de todos nós. Já avisei o ministério, são pessoas muito simples que trabalham comigo. Aqui não tem grande pregador, não tem grande talento, não tem nada. São pessoas que se submetem, obedientes, que oram, que acreditaram, que sofreram e que jejuam. É esses que Deus está procurando. É esses. É esses. Eu creio que tem muitos corações aqui de ouro que Deus quer usar. Nós queremos sim, Senhor Jesus. Nós queremos sim, Senhor Jesus. Nós queremos, Jesus.
Nós trocaremos nossos púlpitos da igreja pelas calçadas das praças. Quanta miséria, né, irmãos? O que aconteceu com a igreja do Senhor Jesus? Arrecadar dinheiro, arrecadar dinheiro, arrecadar dinheiro. Eu vou começar a ensinar algo para vocês agora, que se você entender o valor disso, se prepara que você vai ter muita evolução e avanço nos propósitos de Deus para você. Você vai prosperar mais, você vai ser uma pessoa mais ungida, mais abençoada e mais visitada por Deus. Cornélio, o primeiro gentil que foi salvo, ele foi visitado pelo anjo às 15 horas da tarde. E o anjo anunciou a ele algo. Falou assim: Cornélio, as suas ofertas, as suas esmolas têm subido como memorial diante de Deus. Você entende isso? Que daqui a 60 anos muitos de vocês não estão nem mais vivos, talvez esta terra nem exista mais, Jesus talvez voltou. Mas se Jesus talvez não voltar, que é impossível para mim, muitos de vocês estão aqui, gastam 8 horas por dia trabalhando, 8 horas dormindo, gastam talvez 8 horas em vão, passa mais de 20 anos trabalhando, 20 anos dormindo e 20 anos em vão. Você já pensou nisso? Faz uma conta de quanto você dorme, para ver quantos anos você dormiu. Chegou o tempo de Deus restaurar os sacrifícios espirituais no seu coração. Jovens, não tenham medo de negar a sua juventude. Se eu pudesse voltar todos os anos da minha vida, eu voltaria, mesmo depois de tudo que você alcançou, voltaria e me daria mais ainda a Ele. Me daria mais ainda a Deus, porque valeu a pena, sempre valerá a pena. E vou falar para vocês, dias atrás, eu falei: você pode me levar, Senhor? Eu já tenho conhecido, subido a sua montanha. Eu não sonho mais com longevidade, Senhor. Eu só sonho com a sua glória. Talvez muitos de vocês estão fazendo uma cadeneta para a sua poupança, para o seu futuro, por tudo isso. Pare com isso. Faça o que Deus vai te guiar você para fazer. Posso começar a pregar a palavra para vocês? Às vezes Deus começa a alinhar com palavras que vêm do Espírito no nosso coração, para antes que começar a palavra vir os fundamentos, os princípios, nós vamos abraçá-los. Você considera que o seu coração está mudando em alguma coisa aqui? Obrigado. Outra coisa, obrigado por vocês virem me ouvir, porque eu não sei o que eu tenho para oferecer para vocês. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Espero um dia a gente subir um monte junto, orar junto, aí acho que é melhor. Eu acho que na prática, nós precisamos de prática. Os pastores que estão avançados de idade, pessoas aqui, estão cansadinhos, Deus renovará a sua força como de Caleb. Sabia que eu já ajudei muitos pastores cansadinhos? Foi uma alegria deles quando eu cheguei na vida deles. Você sabe quantos anos eu passei sacrificando pelo ministério de outros? Ajudando a outros? Até hoje. Até hoje eu luto mais pelo ministério dos outros que por mim. Acho que por mim eu nunca lutei por nada. Sinceramente eu olho, eu falo: Senhor, eu passei anos servindo a outros, me dedicando pela igreja dos outros, e meu salário era desapontamento. Não levava oferta de ninguém. Quando precisava, ninguém me ajudava. Ficava quietinho na minha. Sempre Deus me jogando no meu isolamento. Passei um isolamento, mas eu agradeci ao Senhor. Como Davi disse: foi bom ter sido afligido pelo Senhor, para que eu aprendesse a sua lei. Você sabe que uma coisa que vai ter alegria no teu coração, quando vem também no meu, quando começa a levantar tribulações, eu começo a me alegrar.
porque eu sei que algo novo está vindo para a minha vida. O diabo não manda o inferno contra você sem saber que algo novo está vindo ao teu encontro. Quando nas jurisdições espirituais sai uma ordem para o anjo descer para te dar algo, Satanás também ele sai para tentar te roubar antes. Toda vez que algo novo estava vindo em contra a minha vida, uma grande tribulação se levantava. Depois que passava aquilo ali, eu recebi um novo, eu falava, meu Deus do céu. Você está entendendo agora? Você está entendendo agora? Um dia eu estava tão angustiado, sacrificando, orando, e às vezes eu só queria dormir um pouquinho. Eu falei, Deus, eu só quero dormir 1 hora dessa madrugada. Eu não estou podendo, porque o capeta está me perturbando, Senhor. Era uma época que minha equipe sabe disso, viveu comigo isso. Eu lutei contra os 12 tronos caídos. Descia um após o outro, semana após semana. E eu conhecia eles pessoalmente. Chegava dias que eles vinham 2, 3 em cima de mim. Eu estava na sala orando, minha mãe perto de mim, minha esposa. Guerrei com um, bati no outro até o terceiro chegar, desceu. Estou chegando. E pum. Eu apagava, porque eu não tinha mais força para suportar. Dormi. Porque meu espírito, toda a força foi embora. Aí antes de eu acordar de manhã, o anjo do Senhor me visitava e me dava água para beber. Para renovar meu espírito. E um dia eu estava na madrugada, se Deus está permitindo abrir isso, coisa que eu não falo. Eu não preguei essas coisas em público, rara vez que eu falei alguma coisa. É porque algo muito poderoso está por vir aqui. Antes de abrir uma grande revelação, precisa colocar um fundamento para você suportar. Porque acessos te é dado. Por isso que eu trabalho muito nos valores do que está no coração de uma pessoa quando chega perto de mim. Que eu quero ver ela santa, eu quero ver ela honesta, eu quero ela ver abnegando a si mesma, antes de dar o acesso. Antes de ajudar ela a ter o acesso. Primeiro começo a lapidar, poldar, tratar, colocar à prova quem são as pessoas. Porque eu sei o quanto é precioso o que eu sofri para estar aqui hoje pregando para vocês. E ainda nem me considero digno de pregar, em nome de Jesus Cristo. Apóstolo Paulo diz assim, e Deus nos colocou para o ministério como fiéis, dignos de pregar o seu evangelho. Dignos de pregar o evangelho. Vocês entendem, jovem? Que tudo que você prega no púlpito, se você não viver, há uma sentença contra você. Você vai ter que viver. Você entende para o alto nível dessa mensagem o quanto eu tenho que viver isso? Vocês estão conseguindo compreender isso? Você quer que o efeito e o valor da sua mensagem aumente a sabedoria dela? Aumente o efeito dos teus sacrifícios espirituais. Declare comigo, sacrifícios espirituais. Numa madrugada, eu tinha descido do monte, tinha batalhado terrivelmente, algumas pessoas da equipe subiu comigo, ficamos 2 dias em jejum, e eu desci. Eu estava muito cansado, muita guerra, muita luta, eu falei, Senhor, eu vou morrer, eu não vou aguentar, Senhor. O tamanho da sua missão vai ser o tamanho da tua tribulação. Isso ninguém pode escapar. A missão de José era tão grande que ele foi negado pela própria família e os irmãos, jogado dentro de uma cisterna numa tentativa de homicídio. Passou 20 anos longe da família dele. Quando as coisas melhoravam, voltava a piorar e jogava ele em lugar pior ainda. Mas ele manteve a integridade ao nome do Deus que ele servia. Você pode ficar triste com as pessoas, se desapontar, sofrer, passar o que for. Você só não pode se ofender com Deus. Muitos aqui estão ofendidos com Deus, julgando responsabilidades em Deus, que é a sua responsabilidade. Você sabia que Deus ele me provou ao ponto
ao ponto que Ele queria que eu questionasse Ele. Eu cheguei a um ponto que eu falei: Senhor, por quê? Ele falou: eu quero ver isso dentro de você, porque eu quero ir lá nessa raiz e te curar. Porque o que você passará, poucos suportarão, e você vai ter que suportar em minha. Negociamos na vida coisas mais simples, às vezes traímos Jesus. E quando eu cheguei, eu falei: Senhor, eu não mereço. Aí o Senhor falou: é isso que eu quero ver em você. Ninguém é digno, eu te dou a minha justiça. Quando você chega no ponto que você entende isso, a sua oferta, que é a sua vida, começa a ser agradável a Deus. É o tempo de vocês. Há o tempo determinado no céu, marcado para esse dia. Muitos aqui acreditam no que eu estou pregando. Estou tomado de algo aqui, irmão, que eu não sei nem dizer o que é. Não sei. A mensagem está vindo. E nós seremos marcados juntos. Deus precisa conectar pessoas com os mesmos valores, porque vamos suportar as tribulações juntos. Nem sempre eu vou te agradar, nem sempre você vai me agradar. O que importa é agradar Jesus. Agradar Jesus, às vezes eu vou ter que suportar você. Muitas coisas eu tolerei, suportei, aprendi a suportar e amar mais quando as pessoas erraram contra mim. Aí sim, eu estou sendo mais digno diante de Cristo Jesus. Precisamos ter esse nível de intimidade, aonde a imagem de Cristo seja o reflexo do seu rosto. Você está preparado para ouvir a mensagem? Talvez se nós parássemos o congresso aqui, eu acho que já seria o suficiente. O suficiente. Porque às vezes você ouve tantas coisas aí, damos tanto valor a coisas que nunca vão nos transformar. Creia na palavra que eu estou pregando para vocês. Ó, creia. Creia, porque ela tem feito toda a diferença em mim. Eu posso dizer hoje para vocês, com toda a pureza na minha consciência e na minha moral, eu não barganho o pecado dentro de mim com Jesus. Meus olhos têm que ser puros, porque Ele me purificou. Eu quero ver Ele purificar os seus olhos. Quero ajudar vocês. Mas ajude e lute juntos pela causa de Cristo nessa nação. Vamos parar com as nossas divergências e vamos tirar o muro da inimizade no meio de nós. Hoje, quando acabar aqui, o que você vai receber aqui vai ser tão precioso. Procure uma pessoa que você não conheça, dê um abraço. Quanto tempo você, varão, não consegue beijar o rosto de outro varão aqui, dizer que ama ele? A fraternidade. Abraço. Nós só perdemos a guerra contra Satanás porque deixamos, irmãos, o diabo nos enganar. Pastores, não vamos deixar mais Satanás nos enganar. Nós somos um só corpo. Se você tem um irmão que é pastor aqui, eu quero que vocês no final nós sentamos aqui, se abracemos, oremos juntos. Não pense de mim o que eu não sou. Mas se vocês creem em Jesus, submeter a isso, Ele vai dar unção. Ele vai dar. Louve o Senhor. Levante uma canção a Deus. Levante uma nova canção a Deus no seu coração. Oh Senhor, como eu te amo, Jesus. Toma mais de mim e dê mais de ti. Toma mais de mim, dê mais de ti,
por favor. Para onde eu irei, se só tu tens a vida eterna? Eu te dou a minha vida, me dá a sua vida. Eu te dou meu coração, me dá o seu coração. Eu te dou o meu desejo, me dá o seu prazer, Senhor. Aleluia. Quando eu fazia essas mensagens, eu chorava. E às vezes eu tinha que parar um momento que eu estava fazendo um sermão e ajoelhar e pedir misericórdia por nós. A lei do sacrifício é baseada em algo que deve morrer, para que outro possa nascer. O que realmente demonstra aquilo que está no coração do homem, não são suas palavras, mas sim a sua entrega. O que demonstra se o seu sentimento por Cristo, pelo fogo, pela graça, pelo crescimento do teu ministério, salvação da sua família real, é a sua entrega. Pede perdão a Deus agora no teu coração, por não ter entregado mais quando Ele te pediu. Como eu fico triste às vezes, quando eu estou tão cansado, o Espírito Santo fala, acorda. As visões começam a vir, e se eu dormir, eu acordo triste outro dia. Às vezes eu passo semanas sem dormir direito, mas um diazinho, imerso nele, uau. Eu estou dias sem dormir, irmãos. Se vocês não sabem, eu orei na porta do quarto de vocês me ouviram? Eu passei na porta, fui olhando vocês dormindo, abria, olhava e saía. Vim aqui ver quem estava orando e voltei para o quarto. Orei. Eu falei, Senhor, eu queria orar mais aqui, só que eu estou sem voz, Senhor. Minhas pernas estão doendo, meu corpo, Senhor, cuida de mim. Eu tinha que orar com meu coração em silêncio ao Senhor. E o fogo dele sobre mim, me cuidando de mim. Eu quero que vocês experimentem isso, quanto Deus te ama. Para que o fogo esteja sobre você, você tem que se tornar a oferta. A respeito disso, Jesus falou aos seus discípulos sobre o fruto da ação da cruz. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. João 12, 24. Amados, não existe outro Senhor e outro Deus além do Messias Jesus Cristo. Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida eterna. Hoje eu vou agarrar algumas aqui, vou dar cabeçada em você, vou dar coraçãozada com você assim, transferir um som tocando. Às vezes eu bato nas pessoas quando estou transferindo unção. Bato mesmo. Até que entre. Pegar essa geração. Quantos pais trouxeram seus filhos aqui? Tem filhos adultos aqui, adolescente, jovem aqui? Trouxe seus filhos aqui. Pode ser que hoje eu vou dar um tapa ungido neles. Quando paramos de sacrificar nossas vidas ao Senhor no altar, vocês podem rir agora. Quando paramos de sacrificar nossas vidas no altar, as coisas que somos mais apegados, nossos bens, nossa família,
até mesmo nossos ministérios começam a ser consumidos, pois perdem a proteção do fogo do Espírito Santo. Isto é muito sério. Sabe por que muitas coisas na sua vida se consumiu? Se perdeu? Casamento, finanças, ministério, porque parou de ter sacrifício vivo. Se não tem sacrifício no altar, não tem proteção do fogo. O que protege a nossa vida, nosso ministério, nossa família, é quando tem fogo. Fogo sobre o sacrifício. Se paramos de sacrificar na oração, no jejum, na dedicação, se paramos de buscar a face e a presença de Deus, a nossa vida se consome. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5 diz assim: vós também como pedras vivas, sois edificado como casa espiritual, com o propósito de ser de sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Somos a pedra, somos a casa, somos o sacerdócio e somos o sacrifício, que possuímos um altar. À noite falamos sobre o altar. Sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Quais são esses sacrifícios? Apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5: orai sem cessar. Efésios capítulo 6, versículos 8 e ante: orando todo o tempo em espírito, com toda oração e súplica por todos os santos. Apóstolo Paulo diz: em tudo dai graça. Apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, seu capítulo 5, seu capítulo 6, ele fala que muito ele foi provado nos sacrifícios, noites sem dormir, nos jejuns, nas perseguições, nos chicotes, nos açoites. Em tudo ele foi provado. Sacrifícios espirituais agradáveis a Deus é uma vida de oração, jejum, estudo da palavra, noite sem dormir, intercessões, aclamações, proclamações, louvores a Deus. Às vezes, quando eu estou com o pessoal reunido, os meninos, o pessoal do nosso ministério, eu pego o violão para adorar. Eu estou fraco, cansado, sem voz, ainda vou pregar depois, né? Aí nisso o culto dura 4 horas, porque eu passo pelo menos 2 horas adorando espontaneamente o meu Senhor. Eu não pego para fazer uma canção, eu pego para dar tudo que está em mim, até eu não ter mais força. Por isso que tem tanto fogo que cai sobre mim. Os levitas, antes de subir e tocar aqui, tem que ter primeiro fogo na sua vida, tem que ter a aprovação de Deus. Por isso que eu temo, porque eu sei o nível do temor que eu estou pregando aqui, o que vai acontecer daqui até a noite e amanhã. Por isso que o temor reverente tem que ser restaurado nos levitas, nos sacerdotes, nos ministros, para que o fogo da aprovação de Deus venha sobre nós, para termos grandes manifestações de prodígios, milagres, cura, libertação. Não precisamos de grandes dons, nem operadores de milagres, precisamos de grandes clamores a Deus. Se eu soubesse quanta experiência eu tive como adolescente com Deus, quanta experiência. Um dia, saindo do serviço, estava garoando, chovendo,
Tinha 19 anos. O Espírito falou para mim dentro do ônibus: sobe o monte. Eu desci e fui andando para o monte. Eu estava indo para casa para descansar. Tinha culto à noite. Quando eu cheguei no monte, estava chovendo, não tinha ninguém. Eu estava ali orando debaixo daquela garoa. Eu comecei a clamar, sendo cheio do Espírito Santo ali. Clamava por almas e não entendia o porquê. Desci e fui para casa. De repente o Senhor falou uma mensagem, falou: você vai pregar hoje à noite. Era o culto de sexta-feira na igreja. Levei um amigo e fui para a igreja. Naquela noite, o pastor me transferiu para pregar a palavra. Comecei a pregar a palavra. No final da palavra, peguei quando Jesus teve encontro com Pedro, curou o coração de Pedro nas falhas, nos erros dele. Você sabe o que naquela noite aconteceu? Eu acabei de pregar os jovens que estavam assim, os amigos ali, naquela época de jovem, adolescente. Clamava assim: meu Deus, me dá o do manto, deixa eu tocar, brincando comigo, que era mania de pentecostal. Mas você sabe o que naquela noite aconteceu? Até um amigo que eu levei para a igreja se converteu. Você sabe qual foi a resposta de Deus? Um monte de pessoas chorando na frente do altar. Aceitaram Jesus Cristo. Sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Eu lembro, gente, que coisa maravilhosa está acontecendo aqui, hein? Estou abrindo o depósito, aleluia. Num culto de sexta-feira, na igreja onde eu servia Jesus ali. Eu servia Jesus ali. O Espírito Santo falou para mim: amanhã eu quero que você chegue 8 horas da manhã na igreja, limpe a igreja e vá orar. Eu pedi para o pastor Samuel, você me presta chá para me abrir amanhã a igreja, para preparar para a consagração? Ele: está com o irmão Hugo, pode pegar com ele, Robson. Amém. Eu era o diácono da igreja nessa época. Pedi a chave, o Hugo me deu. Cheguei 8 horas da manhã, estava na igreja, abri o portão, comecei a fazer o quê? A passar paninho na igreja. A igreja era bem grande. Comecei a limpar as cadeiras, organizar as cadeiras. Aí você sabe o que eu fiz no altar? Cheguei e comecei a ungir com óleo as cadeiras do altar. Falei: Senhor, não deixa sentar qualquer pessoa aqui nesse altar, Senhor. Perdoa os pecados dessas pessoas que vêm aqui em cima, Senhor. E orei. De repente, quando acabei de organizar tudo, orar pela igreja, eu dobrei meus joelhos e fiquei em oração ali na mesa da consagração. Quando deu 10 horas da manhã, meu pastor chegou. Ele era profeta. Ele dobrou o joelho do meu lado. Eu já estava em oração. Ele falou: meu Deus, quando entrei nesse lugar, eu vi os céus abertos e as orações desse lugar subindo a ti. E ele começamos ali, foi oração, sempre pelo menos 1 hora de oração. Sentei para tocar guitarra, eu servia, ajudava a tocar guitarra. De repente o Espírito Santo falou para mim: você vai pregar hoje. Eu quero que você pregue João. Eu quero que você fale sobre quando Pedro lançou a rede no mar, quando ele teve um reencontro com Jesus. E a palavra veio dentro de mim assim, eu falei, e a voz de Deus era tão clara. Sabe por quê? Tem sacrifício. Quando você se disponibiliza a fazer para Deus, Ele se disponibiliza a ungir você. Ali houve um sacrifício. Sacrifício a qual eu levantei cedo, fui limpar a igreja, fui interceder pela igreja. E o Espírito Santo falou que eu pregaria, e o pastor falou: hoje o pregador da consagração é o diácono Robson. Eu na guitarra, estou ligado, pastor. E o pastor cantava corinho de fogo, eu ficava lá, só no corinho mesmo, no corinho. Aí, levantei para pegar o microfone para começar a pregar. O pastor passou a oportunidade. Sabe quantos minutos demorou a pregação? 5 minutinhos. Ah, você já conhece a história. 5 minutinhos. Comecei a falar.
Como Pedro, Jesus falou: tem algum peixe aí? Não, lance a rede do lado direito. 150 grandes peixes foram pescados. E depois ele reconheceu que era o Senhor, ele mergulhou nas águas, eu comecei a falar sobre o Espírito Santo. Eu falava: irmãos, você sabe o que é isso? É o Espírito Santo. Quando nós obedecemos a Deus, seguimos a direção dEle,